Olá, paz e graça. Eu queria aqui nessa live compartilhar uma porção da palavra de Deus, né? Seria um estudo bíblico, baseado aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, sobre os falsos mestres. Né? A gente vê assim, é um assunto bem atual, é um assunto bem necessário de ser tratado e infelizmente é um assunto bastante ignorado. Haja vista que as pessoas dentro do ambiente cristão gostam de fantasias, gostam de situações que muitas das vezes em nada relembram o cristianismo. E nós estamos cercados por pessoas manipuladoras, pessoas que são verdadeiros artistas, que enganam as pessoas que não têm assim conhecimento, ou até mesmo pessoas que têm conhecimento, mas que se deixam levar pela ganância e as promessas falsas e absurdas seduzem os seus corações, né? E o evangelho ele é puro, o evangelho ele é simples, o evangelho ele tem na verdade uma proposta totalmente diferente daquilo que nós vemos no evangelho hoje em dia. É claro que dizer que essa artimanha desses falsos mestres, falsos profetas, não é algo que surgiu nesse momento, né? Na antiguidade houve falsos profetas no tempo do Antigo Testamento, no tempo de Jesus houve falsos mestres, falsos cristos, no tempo dos apóstolos houve falsos apóstolos. Sempre o verdadeiro esteve cercado por coisas falsas, né? A gente vê a falsificação lá no Éden. Deus deu uma ordem a Adão, que consequentemente deva ter passado para Eva, sobre não comer da árvore que continha o fruto do bem e do mal, mas nós vemos a palavra falsa da serpente que distorceu a palavra de Deus, conduzindo o ser humano a pecar contra Deus. Então o falso, a mentira, ela sempre, de certa forma, ela esteve presente para poder seduzir o ser humano. E muitas pessoas se deixam levar por essa sedução, né? Então a gente tem que estar preparado para não perdermos a bênção de Deus. Nós temos que estar preparados para não perdermos a nossa salvação. Porque muitas vezes você perde muitas coisas, você acaba perdendo até mesmo seus bens materiais, perde sua família, perde seu emprego, perde a fé, perde a esperança por acreditar na mentira. Então é necessário se blindar da verdade, é necessário se cercar da verdade. E para isso é muito válido o estudo bíblico. A gente entrar no caminho da verdade, mas procurar conhecer as Escrituras, porque as Escrituras contêm nela as nossas regras de fé. É na Bíblia que nós encontramos esse respaldo para podermos nos firmar no Senhor, nos enraizarmos no Senhor, sem um estudo da palavra de Deus, sem uma meditação sincera na palavra de Deus. A gente fica vulneráveis a tantas coisas absurdas. Eu quero tirar aqui como base, para depois entrar lá no estudo da Bíblia, o texto aqui de 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também
falsos doutores, vou iniciar a leitura. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então, a gente aqui vemos a advertência do apóstolo Pedro, ele fazendo exatamente essa colocação, que nos tempos passados houve falsos profetas, e ele já estava assim predizendo que no meio do povo, e isso ele se referia, essa carta, no tempo dele. Essa carta ele se referia no tempo dele. Imagine o tempo que nós estamos agora. Ele se referia da seguinte forma, que seriam introduzidos em nosso meio falsos doutores, falsos mestres, falsos ensinadores da palavra de Deus. E nessa falsificação de homens de Deus, de mulher de Deus, a gente encontra tudo. Falsos pastores, falsos presbíteros, falsos pessoas que não têm a verdadeira visão de olhar para o reino de Deus e serem tementes ao reino de Deus, mas eles olham para o reino de Deus como uma oportunidade de ter uma vida de lucro, uma vida abastada. Eu estava uma vez ouvindo um vídeo do saudoso Russell Shedd, eu não sei como que se pronuncia exatamente o nome dele. Foi um grande pastor, tradutor da Bíblia, é um inglês que se naturalizou aqui no Brasil, que trabalhou nas traduções bíblicas. Ele é um grande mestre, tem até uma Bíblia de estudo que leva o nome dele. E ele falou que certa vez ele foi participar de uma consagração de pastores lá na Inglaterra. E ele viu um monte de jovens sendo consagrados a pastor. Aí ele ficou surpreso de ver tantos jovens querendo um ofício, que é um ofício bastante árduo, exigente. E ele chamou um dos jovens e perguntou ao jovem o que motivou aquele jovem a tomar uma decisão tão séria de um ofício que iria exigir tanto dele. E o jovem olhou para ele e disse: "Você está brincando? Meu sonho desde criança é ser pastor. Nós éramos vizinhos de um pastor." Ele citou o nome da igreja. Ele falou: "Meu pai acordava sempre às 5 horas da manhã para ir trabalhar e chegava às 7 da noite. E eu acordava," ele citou o horário lá, "para poder ir para a escola. E quando eu saía, aquele homem estava dormindo, a casa dele fechada. E quando eu voltava da escola, ele estava dormindo. Aí eu falei: caramba, eu não quero ser igual ao meu pai, não. Eu quero ser igual esse cara aí. Eu quero ter um emprego desse tipo, que eu possa dormir até tarde, ganhar bastante dinheiro." E no caso, o modelo de pregação é diferente daqui do Brasil, né? Ele só realizava o culto no domingo e pregava só no domingo. Ele falou: "Rapaz, isso aqui é o paraíso." Então aquele pastor transmitiu para aquele menino uma visão, o vizinho dele, distorcida do evangelho.
E ele, com essa visão distorcida, anos depois se tornou um pastor com essa visão distorcida. Então a gente vê que essa atitude errada, ela ainda gera discípulos. E aí a visão que a pessoa tem do reino não é uma visão de conduzir vidas para Cristo, de edificar vidas. Não, é apenas uma fonte de renda. É uma fonte de lucro, de ter uma vida tranquila e abastada. E essa mentalidade, ela toma conta de um monte de pessoas que muitas vezes até vão se preparar. Porque aqui, essa questão de falsos mestres, a gente também tem que ver elas de algumas maneiras. Primeiro, existe um cidadão que legitimamente ele é alguém que trabalha a favor do adversário e está em nosso meio. É alguém que realmente tem o desejo de deturpar tudo. Mas em segunda instância também a gente tem que pensar que tem alguém que será um falso mestre, mas necessariamente ele não é um cara influenciado malignamente pelo adversário em termos de combater contra o reino, mas ele não vai passar de um charlatão que quer tirar proveito da situação para ter uma vida regalada. Então são duas circunstâncias diferentes. Um combate no fronte, na linha de frente do adversário, introduzido dentro do meio do povo de Deus. E o outro é um espertalhão que nunca entendeu o Evangelho, também não tem o menor interesse de entender, mas ele vê nos crentes pessoas debilitadas de raciocínio, de inteligência, e tira proveito disso. E você sabe qual é a coisa mais triste que a gente vê? Infelizmente, essa realidade. As pessoas dando credibilidade a cada coisa absurda no meio do povo de Deus, por falta, eu não vou dizer nem de conhecimento, mas eu acredito que a pessoa não precisava nem ser crente para não acreditar em certas bobeiras, cara. Mas as pessoas se deixam levar, eu entendo até o desespero, quando alguém precisa de uma cura, quando alguém precisa de um emprego, quando alguém precisa de uma libertação, de um familiar seu que está envolvido nas drogas. Mas a gente tem que ter bom senso. A primeira percepção que uma pessoa tem que ter, se eu quero algo para mim de Deus, primeiro a mudar sou eu. Tem muitas pessoas que vão às igrejas em busca de algo para um familiar dele, mas a própria pessoa não quer essa mudança. Aí o cristianismo vira uma simpatia, vira uma mandinga, vira uma feitiçaria, em que você vai fazer alguma coisa e pronto, vai resolver o seu problema, sem que eu tenha um compromisso com Deus. Tendo um compromisso com Deus, eu já corro um risco de que aquilo que eu queira muitas vezes pode não acontecer, quanto mais quando eu não tenho um compromisso com Deus. Então, Deus não é um amuleto da sorte. Negativo. Deus é um ser soberano que nos criou a sua imagem e semelhança para nos relacionarmos com Ele. E essa relação, ela tomou um âmbito ainda mais íntimo após a morte de Cristo, em que o véu foi rasgado de cima a baixo e todos nós temos acesso a Deus. Não importa cargo eclesiástico, não é isso que dá acesso a Deus. O que dá acesso a Deus é termos a vida lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Acesso pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, qualquer um. E os sinais de Deus, ele acompanha qualquer cristão. A gente não precisa de especificamente termos um guru a nosso favor. Isso no cristianismo não existe. O crente que é mais poderoso do que o outro, não. O único poderoso no nosso meio, que é o todo-poderoso, é Deus. O que a gente precisa ter é intimidade com Deus. É claro que cada um tem uma vocação, tem uma chamada. O dom se manifesta em cada um de acordo com aquilo que for útil ao Espírito Santo. O dom não é nosso,
é uma ferramenta para a exposição do reino de Deus, mas essa busca eu posso fazer pelos meus familiares. Eu não preciso barganhar com Deus, eu não preciso barganhar com sacerdotes, eu não preciso barganhar com profetas, eu não preciso barganhar com mestres para obter nada de Deus, não. Só existe um intercessor entre eu e Deus, entre você e Deus, é Jesus Cristo, nosso Senhor. E todo verdadeiro ensinador da palavra de Deus, ele ensina essa liberdade. Ele ensina essa liberdade. Aquele que ensina o contrário, que ensina uma dependência de uma liderança para você obter algo de Deus, tem algo errado nesse ensinamento. O ensinamento não é para aprisionar, o ensinamento é para libertar, porque a palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, como eu disse muitas vezes, por causa de dependências, por causa de problemas familiares, as pessoas vão afoitas a uma circunstância, a uma pessoa que tira proveito delas. Tira proveito do dinheiro que ela tem, dos recursos que ela tem, recebendo dinheiro para fazer uma campanha, recebendo dinheiro para fazer uma oração. Esses são os profetas rasos, os charlatões do dia a dia. E muitas vezes, até a questão da prosperidade também, que você acaba tornando próspero esse anunciador de prosperidade, mas a pessoa que investe nessa prosperidade não tem nenhum retorno, porque não existe esse banco celestial que você vai tirar do seu bolso, vai depositar lá e vai receber em troca. Isso é charlatanismo. Isso é uma mentira. E sabe quem é que perde com isso? É o reino de Deus, porque no princípio, em que a pessoa chega com essa empolgação, dando tudo que ela tem, vai indo, passa um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos depois, a pessoa acorda. Eu estou há 5 anos aqui investindo no reino de Deus e nada acontece. Aí quem é o culpado? Deus. Aí o cara bota uma bronca contra Deus, bota uma bronca contra o Evangelho, quando na verdade nem Deus nem o Evangelho tem nada a ver com isso. Foi a ganância tanto da pessoa que quis essa prosperidade, quanto do charlatão que o enganou, que manipulou as escrituras sagradas a seu bel prazer. Mas durante esses 5 anos, esse cidadão poderia ter comprado uma Bíblia, poderia ter estudado paralelamente aquilo que ele estava aprendendo para ver se realmente condizia com as realidades bíblicas, mas não. Deixa o guru trabalhar por mim. O guru aqui é o pastor. O guru aqui é o missionário. O guru aqui é o presbítero, é todo aquele charlatão que distorce a palavra de Deus a seu bel prazer para poder tirar vantagem sobre quem não tem conhecimento da palavra. E eu volto a repetir, o mais triste é que tem gente que estudou a Bíblia, pessoas que são feras, assim, para pregar, e que caem nessas lorotas. Por quê? Por causa da ganância. Uma ganância pessoal que a pessoa tem. E aí essa pessoa tem ganância e acaba se deixando levar. Porque muitas vezes não é só você conhecer a letra, mas é ter uma intimidade com Deus. Uma intimidade real, sincera e verdadeira. E isso não deixará ninguém ser enganado. Ok? O crente da atualidade precisa estar informado de que pode haver nas igrejas diversos obreiros corrompidos, distanciados da verdade, como os mestres da lei nos dias de Jesus. Jesus adverte aqui que nem toda pessoa que professa Cristo é um crente verdadeiro e que hoje nem todo escritor evangélico, missionário,
pastor, evangelista, professor, diácono e outros obreiros são aquilo que dizem ser. Essa aqui é a menção de Jesus. Porque tanto os verdadeiros profetas do passado, quanto Jesus e os apóstolos fizeram essa advertência. A gente, quando cai numa situação dessa, a gente não cai enganado, não. Porque se tem uma das coisas que foram precavidas, que o Senhor precaveu, foi contra o engano. De nós estarmos atentos, vigilantes, observando quem está ao nosso redor, as intenções. Aí as pessoas têm uma péssima mania de pegar versículos e isolar o versículo. Por exemplo, um isolamento aqui de versículo. Não julgueis para que não sejais julgado. Cara, se você não fizer um julgamento das coisas, você vai ser um patinho na mão dos outros. Jesus nunca ensinou que a gente não pode julgar. O problema é que você leu apenas um pedacinho do versículo ou não leu o versículo, você só ouviu. Porque se você for para o texto e o contexto, você vai ver que não julgueis para que não sejais julgados, mas não é só isso que ele diz. Há um texto e um contexto, em que todo o sentido do que realmente vai se dizer sobre essa palavra diz respeito a que primeiro eu tenho que consertar a minha vida, para depois ajudar o meu irmão a se consertar. É nesse sentido que não julgueis para que não seja julgado. O contexto fala disso, que primeiro eu tenho que tirar a trave do meu olho, para depois ajudar o meu irmão a arrancar o cisco do olho dele. Isso, o contexto mais para frente vai dizer. Mas aí a pessoa isola aquele versículo e acha que não pode julgar. Como que não pode julgar? Você deve julgar. Você deve observar e fazer os seus julgamentos para poder tomar uma decisão. Qualquer pessoa que age sem fazer um julgamento de circunstância, você vira um alvo fácil. Jesus não ensinou isso, não. Isso aí são os crentes lambões, fazedor de confusão, que gosta de aprontar bagunça e não quer ser julgado pelos outros, que isolaram o versículo para poder terem sustentação nos seus erros. Porque esses crentes que fazem isso têm que ser julgado, disciplinado, excluído, se assim o fizer. Se não se arrependeram, melhor dizendo. Como Paulo falou sobre o rapaz que tinha um caso com a madrasta, lá no caso de Coríntios, 1 Coríntios. E ele não se arrependia, e ele não queria mudar. Aí você, já que não tem essa alternativa, porque a igreja tem uma regra. Para eu participar da igreja, eu tenho que seguir as regras da igreja. E não, mas quem é você? Vocês morreram. Meu amigo, esse Jesus que aceita qualquer coisa, não é o Jesus aqui da Bíblia. É claro que esse aqui não é o assunto. Uma hora dessa eu vou trazer uma palavra dessa sobre essa questão. Jesus não é... O céu não é essa bagunça não, cara. Tem o céu, mas também tem o inferno. Ah, mas não se separa o joio do trigo agora. Ninguém vai separar joio de trigo, mas na igreja não é obrigado a ter uma pessoa que não quer seguir as regras da igreja. É igual uma firma. Você tem um ambiente de trabalho, que eles exigem um uniforme, exigem um horário para entrar, um horário para almoçar, um horário para... Você faz tudo o contrário, você é mandado embora. Funciona da mesma maneira. Não, mas não, funciona da mesma maneira. Ah, então vou virar um desigrejado. Você pode virar o que você quiser. Mas se você for pertencer a uma denominação, você tem que obedecer às regras. É simples. Mas, voltando aqui ao assunto, a gente tem que prestar atenção que nem todo obreiro é aquilo que diz ser. Esses obreiros, exteriormente, parecem justos aos homens. Aparecem vestidos como ovelhas. Podem até ter uma mensagem firmemente baseada na palavra de Deus e expor padrões de retidão. Podem parecer sinceramente empenhados na obra de Deus e no seu reino, demonstrar grande interesse pela salvação dos perdidos e professar amor a todas as pessoas. Parecerão ser grandes ministros de Deus, líderes espirituais de renome, ungidos pelo Espírito Santo, poderão realizar milagres, ter grande sucesso e multidões de seguidores. E aqui, não sei se você lembra, eu falei logo do início,
que tem o cara que está de frente, que é o falso mestre, que de frente, assim, em termos de que realmente é um cara maligno, enviado pelo diabo, e está no meio da igreja. Tem. E tem aquele que se introduziu, o espertalhão, o inteligente, o charlatão. Ele manipula a palavra de Deus a seu bel prazer. Agora tem esse terceiro aqui que eu não consigo, assim, ele também é falso. Mas ele é falso não no sentido de que ele usa erroneamente a palavra. Ele até prega como crente. Ele se veste como crente. Ele age como crente, mas ele não é crente. Que é esse cidadão que a gente vai encontrar aqui em Mateus capítulo 7. E eu vou fazer a questão de fazer uma leitura aqui, porque essa leitura aqui é muito interessante. Capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 21 ao 23. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não, eu vou ler aqui no primeiro versículo 15. Versículo 15. Capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore má, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então essa categoria aqui, ela é interessante. Jesus comparou assim esse falso profeta aqui como... porque ele era um lobo. É uma classificação de lobos em pele de cordeiro. Mas o que mais camufla são os sinais que o acompanham. Porque durante o dia do juízo, eles fazem-se valer das manifestações espirituais para tentar convencer o Senhor. E eles dizem: olha, nós profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, e em teu nome fizemos maravilhas. Então, são obreiros que realmente fazem muitas maravilhas em nome do Senhor, que fazem coisas extraordinárias. A gente poderia dizer: isso é um verdadeiro crente. Mas os milagres não comprovam que eles são crentes. E aí o Senhor disse assim, que pelo fruto você conhece a árvore. É a vida que eles levam no dia a dia. Tudo bem que quando você é um cara que convida alguém para vir pregar, você não sabe quem é o cara. Mas se você é da mesma igreja do cara e você não presta atenção no que está acontecendo, você não presta atenção em que a vida desse cara está envolvido, não é que é para a gente vigiar a vida da pessoa. Mas se estourar uma situação, é aquilo, não é o contrário. Então essa observação vai ser feita. Se há uma recorrência de envolvimentos, de coisas ilícitas, de coisas escandalosas, de coisas que em nada lembram o reino, de coisas que muitas das vezes em nada tem a ver com a palavra de Deus. E aí não adianta tentar tampar o sol com a peneira, porque Jesus falou que não tem como uma árvore má dar bom fruto, assim como não tem como uma árvore boa dar mau fruto. Então cada um gera
aquilo que ele tem dentro de si. Se genuinamente a palavra está dentro da pessoa, ele vai gerar bons frutos. E bons frutos aqui não são almas, igual a maioria dos crentes. Eu sou pentecostal. E se tem uma coisa besteira que o crente pentecostal pensa que é frutos, e é facinho de ser enganado, é a questão de alma. Não tem nada de alma. O fruto fala de benignidade, mansidão, temperança, que é um fruto com várias qualificações. Então essas qualificações revelam no cidadão o caráter de Cristo. Um caráter transformador que o Espírito Santo coloca na pessoa. Isso não vem através do meu esforço, não. Isso vem através da minha entrega. Uma entrega de qualquer um. Então, as pessoas serão transformadas por não resistirem ao Espírito Santo. Mas quando o cara resiste, ele só vai ser um instrumento, cara. Nada além de um instrumento. Mas ser usado por Deus não significa salvação, não. Senão a jumenta de Balaão tinha um lugarzinho garantido lá no céu. O próprio Balaão teria que ter, que foi um cara extremamente perturbado, que foi usado para abençoar Israel, mas a sua intenção era amaldiçoar. Então, a gente tem que prestar atenção. E não adianta você ficar com frescura. Cara, a coisa mais absurda é você ver crente fresco. A gente não pode julgar. Aí vai dando tudo que você tem. Vai ficando sem nada. Vai ficando sem casamento. Porque muitas vezes as pessoas, até isso a pessoa toma o tempo da pessoa que poderia estar com a família, toma para você ser um servo dele, deste mestre, desse pastor, deste obreiro. Tem pessoas que deixam de servir dentro do próprio lar para servir certas pessoas, cara, pelo amor de Deus. Quantos casamentos foram de água abaixo por causa disso, cara? Empregos perdidos. Não, vamos naquela vigília, não importa se é meio de semana, não. Aí o outro bonitão pode dormir até o que quiser, mas você não, você tem que acordar cedo para ir trabalhar. Mas aí você vai e perde o horário do trabalho. E acha que Deus vai te abençoar. E quando perde o serviço, vai brigar com Deus. Sendo que você tinha uma hora para dormir, cara. Sinais não é comprovação de aprovação de Deus. E sim uma vida transformada é o grande sinal da comprovação de Deus. Todavia, esses homens são semelhantes aos falsos profetas do Antigo Testamento, aos fariseus do Novo Testamento. Longe das multidões, na sua vida particular, os fariseus entregavam-se à rapina e iniquidade, cheios de ossos mortos e toda imundícia, cheios de hipocrisia e de iniquidade. Sua vida na intimidade é marcada por cobiça carnal, imoralidade, adultério, ganância e satisfação dos seus desejos egoístas. Porque aí as pessoas pegam os recursos que eles recebem da obra de Deus e usam em benefício próprio. Usam para suas festinhas particulares. Não é? Aquilo que você tem que dar para Deus, que deveria ser de Deus, na economia de Deus. E aí você faz as suas grandes doações para essas pessoas viverem regaladamente, enquanto o doador em si sofre prejuízo. Tem gente que deixa de pagar uma conta de água, de luz, de energia, deixa de pagar um aluguel. Uns dias atrás eu vi um vídeo que não é tão novo, né, de um grande pastor, um pastor renomado, brasileiro, respeitadíssimo. Para mim não passa de um fanfarrão. Nem se eu não tivesse visto aquele vídeo, para mim, eu não dou moral para aquele caboclo. Não importa se ele tem programa de televisão. O cara só da boca falar besteira, rapaz. Envolvido em política, partidarista. Ajudou a eleger um monte de bandido ao longo da carreira, que a maioria está preso na cadeia. Só apoia a gente errado, cara. E aí ele, com Michael Murdock, finado Michael Murdock, um dos pais do charlatanismo. O Michael Murdock já morreu, então eu vou falar o nome dele. Mas aí você já sabe de que eu estou falando. Se você é um acompanhador dos acontecimentos evangélicos.
que você botasse a mão na tela durante o programa dele, e a mão do Michael Murdock sobre a sua, e você depois era só fazer uma doação de uns 3 mil reais, que Deus te daria 3 vezes mais no banco. Meu Deus do céu. Fora o outro vídeo que esse maluco falou que você quer a sua casa própria. No caso aqui, não, deixa pra lá, falar o nome dele. Mas você que precisa de uma casa própria, é só fazer uma doação. Ao invés de você pagar o aluguel, você pega o dinheiro do aluguel e dá pra ele. Doa. Sério, cara. E tem idiota que cai nessa. Aí eu fui lá no vídeo, postei o vídeo desse camarada e fiz um mau comentário. E alguém disse, você não tem fé. Cara, eu fico besta que tem gente idiota. Você acha que Deus quer que você deixe de pagar o seu aluguel para dar dinheiro para pastor? E ele vai te honrar com isso? Com você sendo um mal pagador? Um trambiqueiro? Porque é isso que você vai vir quando você deixa de pagar o seu aluguel. Um trambiqueiro. Que raio de Deus é esse, cara? Você está confundindo Deus com o diabo. Você nem conhece Deus, cara. Aí, segundo ele, se você fizesse isso, Deus ia te dar uma casa. Poxa, cara... Aonde está o seu cérebro? Como que alguém consegue cair numa coisa dessa? E aí os caras pegam esse dinheiro e tem uma vida regalada, de helicóptero para lá, para cá, os melhores carros, as melhores festas. E você está aí vivendo essa vida, cara. Investe em você, meu filho. Deus não é esse carrasco, não. Deus não é o diabo, não, meu filho. Deus não cobra pedágio, não, meu amigo. Você tem os seus compromissos na sua igreja e ainda olhe lá que compromisso é esse. Não faz nada além daquilo que você pode fazer, não. Você pode ser solidário com a sua igreja, mas dentro do limite que você pode ser. Não tente ser nada que vai fazer você ser o xodozinho do pastor, não, porque você vai quebrar a sua cara. Você vai quebrar a sua cara. E depois não adianta culpar Deus, não. Porque Deus não está nem aí para você ser o trouxa. Está nem aí para isso. De duas maneiras, esses impostores conseguem uma posição de influência na igreja. Alguns falsos mestres, pregadores, iniciam seu ministério com sinceridade, veracidade, pureza, genuína, em fé. Mais tarde, por causa do seu orgulho e desejos imorais, sua dedicação pessoal, amor a Cristo desaparece lentamente. Em decorrência disso, apartam-se do reino de Deus e se tornam um instrumento de Satanás, disfarçados em ministros de justiça. Outros falsos mestres, pregadores, nunca foram crentes verdadeiros. A serviço de Satanás, eles estão na igreja desde o início de sua atividade. Satanás tira partido da habilidade e influência, promove o seu nome, estratégia do inimigo é colocá-los em posição de influência para minarem a autêntica obra de Cristo. Se forem descobertos ou desmascarados, Satanás sabe que grande dano ao Evangelho advirão disso e que o nome de Cristo será menosprezado. Olha só, o diabo é tenso. Vamos lá, tem pessoas que se convertem de verdade no início, mas depois se corrompem. E no processo de antes dele se corromper, ele tem um auge e acaba galgando posições no reino de Deus por terem habilidade para falar, para pregar, dons. Mas depois o tal do dinheiro é terrível. É o que Paulo disse ao Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, tem pessoas que amam o dinheiro e aí se corrompem. Tem outros que nunca foram crentes, mas porque fala bonito. Se tem uma coisa que crente gosta, de gente que fala bonito, gente que se apresenta bem. E aí vão dando posições. Outros, que aqui não está citado, é alguém que dá muito dinheiro para a igreja. Aí o cara vira o rei. E não importa quem ele é. Não importa o caráter dele. E aí, nisso aí, meu amigo, qual é a intenção de Satanás? É só promover? Não. O próprio diabo tem interesse em desmascarar essas pessoas. Primeiro eles têm um auge bem grande, depois ele tira as máscaras. Por quê? Porque o escândalo
danifica e compromete a ação da igreja. A igreja fica mal falada, fica mal vista. Então, para isso que isso acontece. E então é necessário não eles estarem em segundo plano, é bom eles estarem à frente de coisas, para que quando acontecer certos escândalos de proporções gigantescas, o nome do Senhor seja blasfemado, o Evangelho seja descredibilizado. E assim, o adversário atinge seu alvo. 14 vezes no Evangelho, Jesus advertiu aos discípulos a se precaverem dos líderes enganadores. Segue-se os passos para testar os falsos mestres ou falsos profetas. Discernir o caráter de uma pessoa. Ela tem uma vida de oração perseverante e manifesta uma devoção sincera e pura a Deus. Manifesta o fruto do Espírito. Ama os pecadores. Detesta o mal e ama a justiça. Fala contra o pecado. Então isso aqui é para discernir o caráter da pessoa, né? O teor da mensagem que essa pessoa tem. Não a mensagem de pregação de púlpito. O grande problema do crente é querer julgar a pessoa em cima do púlpito. Não é no púlpito que você tem essa visão. No púlpito a Maria vira artista. Mas é no dia a dia, é nas brincadeiras. Tem brincadeira que é sincera e verdadeira, meu amigo. Muito mais do que palavras palavras sinceras ditas no púlpito ou em ambientes de formalidade. Algumas brincadeiras revelam quem é a pessoa. Aí você sabe pelo linguajar quem é essa pessoa. Os comentários que ele faz sobre os pecadores, quando está no particular. O que realmente ele crê, ele fala no particular. E aí quando você ouvir, não adianta tentar se enganar. Você não tem que sair correndo por aí espalhando para todo mundo. Mas você tem que ficar atento. Porque o mesmo erro que ele comete na sua frente, ele comete na frente de todo mundo. É só você ter a visão de que esse cara não é essa Coca-Cola toda. Discernir os motivos da pessoa. O líder cristão verdadeiro procurará fazer 4 coisas: honrar a Cristo, conduzir a igreja à santificação, salvar os perdidos, proclamar e defender o Evangelho de Cristo e dos seus apóstolos. Então, uma outra questão aqui é o posicionamento. Então, essa pessoa normalmente ela vai querer defender a doutrina, a sã doutrina, ela vai procurar promover o reino de Deus. Deus vai estar à frente de tudo, o dinheiro não vai ser o mestre da pessoa. Não. Sim, a preocupação com vidas, com edificação de vidas, no ensinamento legítimo da palavra de Deus, para que fazer discípulo para Cristo, para que o ouvinte seja independente. Todo ensinamento que cria na pessoa uma dependência da liderança, isso não é um ensinamento verdadeiro. Você precisa de Deus, não do homem. Do homem você precisa da relação pessoal aqui na terra. Mas para acesso a Deus, você não precisa de mais ninguém, você tem Jesus. Então o cara te ensina essa liberdade, que você não deve ter um guru espiritual para te guiar. Você tem o Espírito Santo. Então a pessoa quer ver a edificação. Existem aqui várias notas que eu poderia seguir, mas eu já vi que o tempo se esgotou. Observar o fruto da vida e da mensagem da pessoa. O fruto dos falsos pregadores comumente consiste em seguidores que não obedecem à palavra de Deus. Isso aqui eu creio que todo mundo aqui já deve ter visto. Pessoas que são fãs de uma determinada pessoa. O cara não segue Cristo, o cara segue o cidadão.
E é uma continuidade daquilo que eu te falei. O cara ensina as pessoas a serem seus fãs. Primeiro que um cara que é fã de alguém não é liberta. Você não entendeu o evangelho. Uma coisa é você admirar a pessoa, o ministério, dar honra a quem tem honra. Isso aqui não dá honra a quem tem honra, também não é questão só de quem é crente, mas é uma questão de posição de quem quer que seja, de autoridades. Aí você o honra de acordo com aquilo que deva ser proposto à pessoa. Agora, ser um fanático pela pessoa, cara, igual a gente vê crente envolvido em política aí no fanatismo, um grupo diz que é da direita e briga com o da esquerda, são duas religiões, esquerda e direita, e aonde entra o evangelho nisso? Em lugar nenhum. Uma loucura, um xingando o outro, cara. Dizendo que um e o outro vai para o inferno, quando na verdade os dois são idólatras. Nós estamos aqui de passagem, cara. Nossa terra são novos céus e nova terra. A nova Jerusalém, tudo que está preparado na eternidade. A gente vai viver pela fé aqui, esteja bom, esteja ruim. Nossa esperança é Cristo e não o ser humano. Discernir até que ponto a pessoa se baseia nas Escrituras. Esse é o ponto fundamental. Ele crê e ensina que as Escrituras originais do Antigo e Novo Testamento são plenamente inspirados por Deus, que devemos observar todos os seus ensinos. Caso contrário, podemos estar certos de que tal pessoa e sua mensagem não provém de Deus. Um dia atrás, quem acompanha a rede social viu um certo pastor. Ele já tem uma mensagem melindrosa. Tem um monte de pastor com mensagem melindrosa. A internet é uma porqueira. As pessoas falam o que querem, tudo que vem na mente. E a maioria é rebelde, cara. E sabe o que é interessante? As pessoas gostam de gente rebelde. Porque uma pessoa que não é liberta gosta de outra que não é liberta. Porque ele vai falar a linguagem deles. Aí o cara falando assim que a Bíblia tem que ser atualizada, não no sentido de compreensão de texto, mas no sentido que ela é antiquada. E o alvo dessa fala era a questão do homossexualismo, em que na Bíblia é condenada essa prática, mas segundo ele, a Bíblia está errada. E aí não é a pessoa que tem que mudar, mas a Bíblia tem que mudar para se adequar à pessoa. Igual a esse camarada, existe um monte de gente, igrejas, que distorcem a palavra de Deus para que você viva do seu jeito. Contando que você deu seu dízimo, sua oferta, ofertas alçadas, tá bom demais. A única questão aqui é que não tem céu, não tem novos céus, nova terra, não tem nova Jerusalém. Por mais que se diga que tem, porque aqui a Bíblia é a regra de fé. Ou a gente segue aquilo que Deus determinou, ou infelizmente seremos condenados. Tem que pensar. Aí você vai viver uma vida inteira enganado, se auto-enganando. Porque no fundo da consciência de todo mundo, a gente tem consciência de que Deus não compactua com o pecado, com a vida pecaminosa. Mas a gente tem que se esforçar para corresponder. E não é pelo nosso esforço que nós somos salvos, pela graça. A graça está aí. É um favor merecido. Mas não é porque a graça está aqui que eu vou me entregar aos meus desejos carnais. Eu vou lutar contra mim mesmo. Meu maior inimigo não é o diabo, não é o mundo, não é o pecado. Meu maior inimigo sou eu mesmo. Eu tenho que negar a mim mesmo a cada dia, tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Não é uma tarefa fácil. Vez ou outra eu posso cair em alguma situação, qualquer irmão pode cair em alguma situação, mas essa é a eficácia do sangue de Cristo que nos purifica todo pecado. E aí João diz assim, escreve: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo justo. Eu não estou querendo dizer aqui que alguém cometeu um erro deva abandonar o Evangelho. Procura suas lideranças, confesse seu pecado, se há necessidade disso. Às vezes é só entre você e Deus, porque você não pecou contra ninguém, não promoveu nenhum escândalo. Mas se tem terceiras pessoas envolvidas, em escândalo envolvido, seja humilde. Deus vai te abençoar. Seja humilde. Não dê ouvido a falsos ensinamentos. Trilha pelo caminho da verdade, por mais doloroso que possa ser. Esteja atento à legítima palavra de Deus, para que ela surta devido efeito na sua vida. E aqui eu concluo e encerro essa palavra.
E se alguém em algum momento parar, ouvir, que possa ser abençoado. Mas eu gostaria de fazer uma oração. Uma oração no momento em que tem ninguém vendo, mas na hora que alguém se dispor e chegar até o final, eu quero que você seja abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os seus olhos espirituais, abrir a sua audição espiritual, para que você possa ver a verdade, para que você não seja enganado por pessoas dissolutas e fraudulentas, para que as seduções do mundo não venham corromper o teu coração, mas que ele esteja guardado em Cristo Jesus, que ele seja apreciador da verdade, de verdade divina, contidas nas Santas Escrituras, que o teu prazer seja uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida pautada pela Palavra de Deus, que você possa amar a tua família, que você possa ser abençoado no seu trabalho, que você possa se desenvolver como ser humano, como cristão, a sua vida pessoal, espiritual e emocional, e assim você possa atingir os seus objetivos pelo poder do nome de Cristo e concluir aquilo que Deus te chamou para fazer. E que toda a artimanha do adversário que foi criado para tentar bloquear esta circunstância seja neutralizada pelo poder do nome de Jesus. Seja abençoado você, seu lar e sua família, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe.